na parte de domingo, alegrando-se na ressurreição. Se nós tivéssemos um Cristo morto, não haveria razão para alegria, nem para esperança. Mas bendito seja Deus, porque o último capítulo da história do cristianismo não é o sepulcro de José de Arimateia, não é o sepulcro selado com o selo romano e com uma pedra pesada, mas o último capítulo da história do cristianismo é a sepultura aberta. É Jesus Cristo saindo do túmulo, vivo, glorificado, e proclamando sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, o cristianismo não termina em sepultura, termina em ressurreição, não termina na morte, termina em vida, vida eterna, vida glorificada. Quão triste seria a história do cristianismo se tudo terminasse com a morte de Jesus. Os discípulos tristes, abatidos, deprimidos, voltando para casa cabisbaixos porque Jesus tinha morrido. Mas o cristianismo não terminou ali. Ali foi o preço que Jesus pagou para a redenção nossa. Comprou-nos com o seu sangue. Mas ele tinha que ressuscitar para cumprir com as promessas feitas. Um Cristo vivo pode cumprir com as promessas feitas. E, queridos, o cristianismo é a única religião cujo fundador está vivo. Ele está vivo. E porque ele vive, nós viveremos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15 e vamos ver então o verso 42 a 47. Leia comigo. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, este era o dia da sexta-feira, é o dia da preparação para o sábado, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia não ficou no anonimato. Agora ele foi a Pilatos, ele se expôs, ele se posicionou ao lado de Jesus como alguém que amava Jesus e pediu o corpo de Jesus. Verso 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Agora leia comigo o capítulo 16, verso 1 em diante. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Jesus morreu na sexta-feira, dia da preparação, e as mulheres que seguiam a Jesus guardavam o sábado. Repousaram no sábado conforme o mandamento, conforme diz Lucas 23, verso 56. Elas obedeciam os mandamentos de Deus. Terminando o sábado, elas então foram comprar aromas e foram para o sepulcro no primeiro dia da semana, diz o verso 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Não tem como negar que Jesus morreu na sexta, o dia da preparação, que elas descansaram no sábado e que Jesus também descansou no sábado. Durante as 24 horas do sábado, ele descansou no sepulcro. E que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro. Queridos, a Bíblia prova de que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, dia da preparação que antecede o sábado. E que logo após terminado o sábado, a Bíblia fala que veio o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Isto confirma que realmente Jesus morreu na sexta, descansou no túmulo no sábado e no domingo, bem cedo, elas foram ao sepulcro, primeiro dia da semana. Como nós podemos negar isso aqui? Como podemos negar? Muitos acreditam que Jesus morreu na quarta-feira. Queridos, se Jesus morreu na quarta-feira, então ele não poderia ter ressuscitado no primeiro dia da semana? Aqueles que defendem a teoria de que Jesus morreu na quarta-feira
defendem também a teoria de que os 3 dias que Jesus permaneceria morto seriam 3 dias de 24 horas. Queridos, se Jesus morreu na quarta-feira, então ele teria ressuscitado no sábado à tarde. Se Jesus morreu na quarta-feira às 3 horas da tarde, então ele teria ressuscitado no sábado às 3 horas da tarde, quando se completariam 72 horas. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Bem cedo no primeiro dia da semana. Meu querido irmão, a Bíblia confirma. Portanto, diz aqui no verso 2, Marcos 16, verso 2, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, ou seja, viram um anjo, não é? Vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, aleluia, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Meu querido irmão, que bela mensagem este anjo deu para as mulheres que estavam tristes. Não estavam pensando num Jesus ressuscitado, estavam pensando no Jesus ainda morto. E receberam a notícia: ele já ressuscitou. Lentamente passou a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora do primeiro dia da semana. Jesus continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto estava o selo romano, a guarda ali estava de sentinela, vigias invisíveis ali estavam também, hostes de anjos maus, demônios, se achavam reunidos ali em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste de anjos de Deus, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder aguardavam o momento em que eles saudariam o príncipe da vida. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, vestido com a armadura de Deus. Deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. O rosto que eles contemplaram não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este anjo é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Foi ele que nas colinas de Belém proclamou o nascimento de Jesus. A terra agora treme à sua aproximação. As hostes das trevas, os demônios, fogem. E enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixou até a terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fosse uma pedrinha, e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. E então vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Um terremoto assinalou a hora em que Jesus morreu. Outro terremoto indicou o momento em que Jesus retomou a vida em triunfo. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu a sepultura, saiu do túmulo com o passo de um vencedor, por entre o cambalhar da terra, o fuzilar dos relâmpagos e o ribombar dos trovões. Quando Jesus morreu, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. E agora, ao ressurgir Jesus, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu
cantarem com grande alegria e triunfo: tu vencestes Satanás e os poderes das trevas, tu tragaste a morte na vitória. Aleluia! Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Era aquele que tinha sido deposto no sepulcro novo de José de Arimateia. O decreto do céu libertou o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas não poderiam impedir que Jesus ressuscitasse. Quando Jesus foi colocado no túmulo, Satanás triunfou. Achou que Jesus permaneceria morto para sempre. Ousou esperar que o Senhor não retomaria novamente a vida. Reclamou o corpo do Senhor Jesus e pôs sua guarda de demônios em torno do túmulo, procurando manter Jesus prisioneiro para sempre. Porém, Satanás ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro, Gabriel, que desceu do céu com poder. Quando foi ouvida no túmulo de Jesus a voz do poderoso anjo Gabriel dizendo: teu pai te chama, o Salvador Jesus saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Queridos, eu estou lendo o capítulo do Desejado de Todas as Nações, que fala exatamente sobre o Senhor ressuscitou. Este capítulo é o capítulo número 81. O Senhor ressuscitou. E aqui, na página deste livro que eu estou lendo, fala que quando Jesus ouviu a voz de Gabriel dizer: teu pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Morreu a natureza humana de Jesus, porém a natureza divina nunca morreu. Seria impossível a natureza divina de Jesus morrer. Ela não morreu, não diminuiu, não minguou. Por isso, aqui diz: saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Provou-se então a verdade das palavras proferidas por Jesus: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Então se cumpriu a profecia que fez aos sacerdotes e príncipes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Sobre o fendido sepulcro de José, Jesus proclamou com triunfo: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia!